E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Gustavo. No vídeo de hoje, mais um vídeo de circuitos elétricos, seguindo a didática do livro de circuitos elétricos CACC de Marco Marcos. Nós vamos agora analisar as características do capacitor. Nós analisamos vários vídeos aqui, fizemos exercícios que está aqui na descrição do vídeo a respeito do modelamento do indutor e de suas características a depender da frequência, da quantidade de bobina, da quantidade de espiras, enfim. Agora nós vamos ver quais características o capacitor ele impõe no nosso circuito. Vamos lá? Bem, pessoal, modelos ideal, quase real ou quase ideal. Preste atenção, no modelo ideal você tem como parâmetro principal a capacitância. Você tem apenas o símbolo do capacitor e você tem uma defasagem de 90 graus. Na verdade, menos 90 graus. Por quê? Porque a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Então, no capacitor ideal, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Então, esse aqui é um modelo bonitinho, que até agora não tem novidade. Mas agora chega no modelo quase ideal. A análise é semelhante à análise do modelamento do indutor. Quando você tem um modelo quase ideal, você tem um parâmetro principal, a capacitância, e tem um parâmetro espúrio que começa a aparecer, que é a resistência do dielétrico, a resistência RP. Então, nós vamos ver que essa resistência, ela tem influência sim, e ela está diretamente relacionada à fuga de corrente no capacitor. Mas percebam que a partir do momento que eu considero o modelo quase ideal, a defasagem entre tensão e corrente, ela passa a ser um valor maior do que menos 90, porque você tem um elemento resistivo que vai diminuir a defasagem entre corrente e tensão. No modelo quase ideal, RP atua reduzindo o avanço da corrente e a defasagem pode assumir qualquer valor entre menos 90 e 0, tá certo? Então, você tem essa resistência RP que vai aparecer, mais um pouquinho tem um slide explicando melhor. E o modelo quase real, você tem dois parâmetros espúrios. Parâmetro principal, capacitância, e dois parâmetros espúrios, resistência RP e indutância dos elementos do capacitor, LS. Então, você tem a influência desses dois parâmetros. E aí, a defasagem, como você tem um elemento resistivo, outro elemento capacitivo e outro elemento indutivo, a defasagem entre tensão e corrente pode assumir qualquer valor entre menos 90 e mais 90, tá certo? Então, perceba que um capacitor ele pode sair de uma defasagem de menos 90, que é o modelo ideal dele, a um pior cenário, que seria uma defasagem de mais 90, ou seja, ele não tem quase característica capacitiva nenhuma. Então ele virou de capacitivo para indutivo, a depender das características que nós vamos ver aqui. Porque a indutância LS surge, e aí é que você tem que entender para saber colocar o seu capacitor bem no circuito. Então a indutância LS surge devido à indutância dos elementos construtivos do capacitor, isto é, placas, terminais, eletrodos. Então percebam, pessoal, que os elementos internos, não é? Eles estão imersos ou em contato com substâncias químicas. Então, dependendo do capacitor, você tem o dielétrico preenchido com óleo, dielétrico preenchido com ar, não é? Então, vários capacitores, não é? Ele tem um líquidozinho dentro, que é o líquido do dielétrico lá, para ajudar diminuir, na verdade, melhorar as características capacitivas, para evitar fuga de corrente, por exemplo. Então, contato com substâncias químicas e os terminais têm seus comprimentos alterados para serem soldados na placa de circuito impresso. Então, perceba que quando você pega um capacitor, ele tem um terminal bem grande, mas quando você solda na placa, você precisa cortar esses terminais. Isso influencia também, porque o comprimento, você pode ter um valor indutivo diferente, tá certo? Então essa indutância vai surgir devido às características construtivas do capacitor. É possível medi-la experimentalmente nas mesmas condições elétricas e física
em que ela irá operar, tá certo? Então, é possível você medir essa indutância. Essa indutância tem um valor muito baixo, geralmente na faixa de nanohenry a microhenry. Então, a depender da sua aplicação, esse valor é desprezível. Mas você precisa conhecer o seu projeto, conhecer a sua aplicação para saber se esse parâmetro espúrio ele vai ser um parâmetro que vai realmente influenciar. Então, eu coloquei aqui nas frequências baixas, a reatância XLS é extremamente baixa, podendo ser desprezada por estar em série. Então, preste atenção aqui, ó. Perceba que a indutância LS aparece em série aqui. Então, como você tem um valor bem pequeno, ela vai ser desprezível. Nesse caso, o modelo passa a ser o quase ideal, ou o modelo simplificado. Então, baixas frequências, modelo quase ideal. Agora, olhando a análise do modelo quase real e quase ideal, preste atenção. Você precisa considerar quando você vai trabalhar em faixas de UHF, VHF, enfim, faixas de alta frequência. Geralmente o pessoal do telecom é um pessoal que precisa conhecer bastante essas características, né? Então você, por exemplo, utiliza o modelo quase real, só é utilizado em frequência de operação do circuito, não é? Quando as frequências forem altas. Então, nessas faixas de frequências e nessas faixas de frequência EHF e CHF, que são bem mais altas, nem esses modelos servem, só para você ter essa ciência aí. Então, um modelo mais sofisticado deve ser utilizado, pois aparecem outros parâmetros espúrios, como a resistência de absorção dielétrica. Então, não é o objeto de estudo dessa nossa disciplina, mas percebam que os elementos reativos do circuito, tanto o indutor quanto o capacitor, eles são altamente influenciados, influenciam o circuito a depender da frequência a que eles estão submetidos. Resistência RP. Então, lembrando, parâmetros espúrios estudados nessa disciplina aqui são 12. Resistência RP e indutância série LS. A resistência RP é a resistência do dielétrico. Preste atenção, num capacitor de placas paralelas, por exemplo, você quer que as cargas fiquem acumuladas em suas placas. Então, um capacitor ideal, ele não tem fuga de corrente. Você carregou o capacitor e deixou ele lá, ele vai manter aquela carga, a não ser que nenhuma carga, né, nenhum componente seja conectado em paralelo com ele. Mas ele é ideal quando ele não permite que essas cargas saiam da sua placa. E preste atenção, entre essas placas aí, existe o dielétrico que tem a função de evitar a passagem de cargas de uma placa para outra. Esse dielétrico tem apenas o objetivo de fazer isso aí, porque senão você tem uma fuga de cargas e o capacitor vai descarregar. Então, essa resistência RP, a resistência dielétrica, ela precisa ser muito alta. Veja as características que ela precisa ter. Ela precisa ter um valor extremamente elevado, centenas de megaohm, teraohm. Então, é para evitar o fluxo de cargas mesmo, tá? A corrente de fuga normalmente é desprezível por conta dessa alta resistência. Grande resistência, pequena corrente. Agora, o que esse capacitor, ou melhor, o que esse capacitor, na verdade, o que esse capacitor, ele não pode ter? Um capacitor envelhecido, ele pode ter um aumento da corrente de fuga pela diminuição de RP. Então, você diminui as características isolantes do dielétrico e permite o fluxo de cargas elétricas entre as placas. Isso é prejudicial para o capacitor e prejudicial para o circuito, visto que o capacitor ele tem uma função importante a depender do circuito. Pode comprometer o funcionamento do circuito, exemplos, fonte de alimentação, de alta tensão dos televisores, osciloscópio, monitor de computador e circuito de acionamento. Eu recebo alunos que chegam dentro de mim e dizem: professor, essa placa aqui deu um problema por conta desse capacitor aqui. Então, é importante entender que essa resistência RP, ela precisa ter essas características que estão em verde e não pode ter essas características que estão em vermelho. Se houver corrente de fuga, é possível medir com o ohmímetro, mas o indicado é o megômetro, por conta da alta resistência do dielétrico. Então, essas equações aqui, nós vamos fazer exercícios aqui, tá? Então, você tem modelo quase ideal, tem as equações para descobrir a resistência RS, para descobrir a indutância XCS, tá?
modelo quase real, e a depender do modelo quase ideal, você tem a impedância equivalente é modificada, tá? Porque você tem mais componentes interligados. Gostou, meu amigo? Inscreva-se no canal, dá aquele like e um abraço, valeu!